Muito bom. Pessoal, eu queria dar uma boa noite para todos. Nós estamos novamente aqui com o encontro do PROCED, Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento, procurando oferecer sempre contribuições, e desta feita especificamente para o segmento de pequenas e médias, as micro também, pequenas e médias empresas, que é um dos nossos grandes patrimônios da FIA, através ou por intermédio do PROCED. Nós temos, na nossa percepção, e eu digo isso com muita, digamos, satisfação, porque nós temos feito algum trabalho nesse sentido, que é um trabalho procurando pagar uma conta que a universidade, de maneira geral, tem com as micro, pequenas e médias empresas. Porque a gente que milita na academia, e aqueles que militam, vejo que tem vários aí que militam na academia também, que estão conectados, né? Sempre a gente cria um argumento para dizer que é quase tudo a mesma coisa. Nós tivemos na Universidade de São Paulo o primeiro pesquisador acadêmico que está na tela, a professora Adeline de Bortoli, e quando ele disse que ia fazer uma dissertação de mestrado, não vou dizer o ano, Adelino, para você não ficar preocupado com a juventude acumulada, né? Quando nós falamos que ele ia fazer uma dissertação de mestrado falando da pequena e média empresa, nós nos encontramos na rampa, acho que ele ia almoçar e eu estava voltando do almoço. Eu pensei, acho que o Adelino tomou algum trago aí na hora do almoço e ainda estão, os vapores etílicos ainda estão fazendo efeito. Eu não vou dizer o ano, mas isso não tem segmento, não tem condição de escalabilidade nem nada. Hoje, a pequena e média empresa está aí com muitos incentivos, muitos trabalhos acadêmicos. A professora Dariane, que vai fazer, por exemplo, essa aula gratuita para todos, ela fez um Olá. doutorado dela, o mestrado também, e o doutorado em pequenas e médias empresas, um trabalho fabuloso. Tá certo? Que a professora Dariane vai falar um pouco para todos, trazendo a expertise que ela tem, não apenas em termos de aplicabilidade, em termos de prática, mas inclusive acadêmica e de como consultora também. Tá bem? Então, eu queria só agradecer à professora Dariane, agradecer a todos que estão conectados e dizer que, ao final, a Monique está dizendo que vai sortear um livro que é um manual de pequenas e médias empresas, que nós, os professores desse programa, o Adelino e eu coordenamos, com a professora Dariane e o Alexandre Melo, que não está nesse momento, também foi um doutorando que tivemos a honra de orientar na FEA. Fizemos esse livro com a ajuda de todos os professores dos nossos programas. E esse livro ele está indo muito bem, mas nós vamos sortear um livro para aqueles que se indicarem aí, fizerem a... Como é que tem que fazer, Monique? A inscrição aí, né? Sinalizarem para efeito do Isso, sorteio, né? preencher o link que vai ser disponibilizado no bate-papo. É exatamente isso. Então, professora Dariane, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza e obrigado a todos vocês por prestigiarem este encontro nosso, que é justamente procurando pagar um pouquinho a dívida que a universidade tem com a pequena e média empresa. Eu digo sempre isso, mas também com a micro, pequena e média empresa. Tá bom? Professora, muito obrigado e o microfone está com você. Obrigado, Adelino. Um abração. Obrigada, professor. Eu agradeço mais uma vez o convite do professor Almir, do professor da Adeline e da equipe do Procede. Sejam todos bem-vindos à noite aqui, que vamos falar de dívidas. Ninguém está querendo dívida aí nas empresas e hoje nós vamos falar como sair dessas dívidas e ter uma empresa finalmente lucrativa e que sobre dinheiro no bolso, né, de cada um de vocês aí. E agora, nesse momento, eu gostaria de conhecer um pouco de vocês. Vocês estão vendo aqui embaixo, aqui tem chat, fica logo abaixo das nossas fotos, tem o chat, e eu gostaria muito de que vocês falassem para mim qual o ramo de atividade das suas empresas. Até para eu seguir aqui com alguns exemplos, algumas coisas, quero conhecer um pouquinho de vocês. A gente está numa sala cheia aqui, sejam todos bem-vindos. Ah, já que estão passando, Lisandro, corretora de seguros, setor automotivo, que legal, clínica veterinária, muito bom. Boa noite, Edileia, restaurante, contábil, consultora de pequenos negócios, fintech, seguros, saúde, fisioterapia, empreendedora de artesanato, olha que legal como estamos diversificados, assistente social, consultor empresarial, professor, o Darcy, investimentos, olha que legal. Tudo bem, sejam todos bem-vindos
e vamos aqui para uma noite de falarmos um pouco de gestão financeira das empresas, ok? Eu vou compartilhar um material aqui com vocês para a gente começar. Está tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Qualquer coisa quiserem falar, usem o chat, tá bom? E as meninas, a Monique, a Carol, a Joyce, estão aí. Se qualquer coisa, me chamam aqui se eu não estiver vendo. Tá, compartilhando aqui. Temos professores também. Olha, tem pessoas do ramo do som e de imagem. Que legal. Diversificado. O Otávio está sem câmera, mas tudo bem, né, Otávio? Vamos juntos aqui, vamos falando juntos. Compartilhando. Ok, estão vendo a minha tela? Deixa eu ver que eu quero ver vocês aqui do meu ladinho. Olha, às vezes eu viro para o ladinho aqui, é que eu estou com duas câmeras, vocês estão nessa tela daqui, eu quero deixar bem grande para ver a carinha. Estou vendo a Jocilene, o Milton, Teucle, Antônio, que legal. Vamos lá, então vamos falar de como sair das dívidas para lucrar mais. Ó, o diretor da Associação Comercial e Industrial de Jacareí, o senhor Milton Cadamatuso, está aqui. Cudamatuso está aqui com a gente. Desculpe se eu falei errado aí. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Bom, os objetivos dessa aula a gente vai mostrar aqui. Eu vou mostrar para vocês um modelo prático para ajudar gestores de pequenas e médias empresas a entender e gerenciar as suas dívidas, bem como otimizar a lucratividade dos seus negócios. Esse é o objetivo da aula. E eu pretendo falar um pouquinho também, já que na segunda-feira fomos noticiados aí da liberação do Desenrola Pequenos Negócios, né? A gente pode falar um pouquinho também disso durante a nossa apresentação. Bom, vou começar aqui mostrando o cenário das micro e pequenas empresas no Brasil. Às vezes vocês já conhecem isso aqui, eu também falo sempre nas minhas apresentações, eu prefiro falar aí porque é bom a gente saber do que a gente está falando, né? E nesse caso a gente está falando das micro, pequenas e médias empresas. Micro, pequenas e médias são empresas que faturam até 4 milhões, micro e pequenas empresas são aquelas que faturam até 4 milhões de reais por ano e empregam até 100 empregados. E aqui entra também as médias empresas, que faturam até 90 milhões ano, tá bom? E dessas vamos falar mais também de micro e pequenas, são quase 9 milhões de empresas ativas no Brasil, nesse grupo de empresas, e elas são responsáveis por 27% do PIB nacional. São muito importantes aqui para a nossa economia, e cada vez depois da pandemia isso melhorou, porque esse PIB antes estava 20% só, e agora já subiu para 27% a responsabilidade delas no PIB, tá? E representam 52% dos empregos de carteira assinada. Porém, tem umas estatísticas aqui que não são tão legais. A primeira delas é essa: 60% dessas empresas fecham as portas em até 5 anos de atividade. E agora, especificamente, foi noticiado que 6 milhões e 300 mil empresas estão inadimplentes em janeiro. Em janeiro estavam inadimplentes. Então, eu acho que por isso até que o governo liberou esse programa, porque ficou bastante pesado, muitas empresas parando operações. Eu vi aqui na minha cidade muitas empresas realmente fechando as atividades por conta de capital e não é legal para o país, e aí resolveram melhorar aí essa distribuição, liberação do crédito. Só que acontece que essas inadimplências, por que essas inadimplências acontecem? Por que uma empresa fica negativa, gera caixa negativo, leva as dívidas, e tudo bem ter dívidas, mas dívidas positivas, eu gosto muito de separar isso, que é importante, não tem problema, e é importante que a empresa faça algumas captações para investimentos e geração de mais rentabilidade. Porém, que isso seja feito com dívidas positivas, que são aquelas que fazem bem para a empresa, vão contribuir para ela gerar mais faturamento e mais caixa, mais lucro e mais caixa.
Mas essas empresas, quando chegam a ser inadimplentes, é porque elas estão ali com dívidas negativas. E essas negativas são aquelas que não contribuem para a empresa, muito pelo contrário, são dívidas que o empresário, o empreendedor contraiu ali e não teve o respaldo, não teve a geração de caixa necessária para, inclusive, para pagar essas dívidas. Por isso entram aí nas dívidas negativas. E aí, o objetivo da aula é a gente mostrar por que sair das dívidas para lucrar mais e os 6 passos para sair das dívidas e a empresa lucrar mais. E esses 6 passos começam com entender a situação financeira atual, definir onde ela quer chegar, definir como vai chegar. No mineirês, a gente brinca, né, que o segundo passo aqui é o oncotô. A primeira é o oncotô, né? O oncotô, proncovô, e como ela vai chegar lá. E depois converter essas ações em números, né, que é o plano financeiro, e fazer o que precisa ser feito, que às vezes, muitas vezes, esse item 5 aqui, as empresas deixam muito a desejar e não conseguem chegar na lucratividade e no caixa que desejam. Monitoramento constante e controle financeiro. Então, é disso que a gente vai falar nessa aula de hoje. Mas, empreendedores, empresários, eu quero falar aqui com vocês sobre os objetivos dos investidores. Quando alguém resolve tirar o dinheiro de uma aplicação financeira, usar o dinheiro de uma aposentadoria ou de uma rescisão ou de uma, sei lá, de uma herança familiar, seja o que for, ele resolve guardar esse dinheiro ou usar esse dinheiro. Na opinião de vocês, quais são os objetivos desses investidores quando tiram dinheiro de algum do bolso, vamos falar assim, e botam em alguma aplicação financeira ou numa empresa? Vocês querem escrever para mim? Eu coloquei alguns aqui, mas eu gostaria de ouvir vocês. Eu gosto muito de conversar aqui durante esse processo. Quem pode falar para mim aí? Quais são os objetivos, o seu objetivo como investidor que você é? Porque você é um empreendedor, mas também é um investidor antes de tudo isso, porque você pegou algum dinheiro, usou um dinheiro e fez uma aplicação, no caso na empresa, né? Então, eu quero saber de vocês, quais são os seus objetivos como investidores? Quando botam dinheiro e o seu tempo nesse negócio, o que vocês esperam? Quem pode colocar para mim aqui? Rentabilidade. Bom, eu listei alguns aqui. Tudo isso talvez em outra ordem, o Fauzi falou. Legal. Felicidade primeiro, né, Fauzi? Multiplicar o capital inicial, ok, uma maravilha, muito bom. Eu coloquei aqui a rentabilidade, mas já recebi um puxão de orelha ali, que talvez mudar essa hora e botar a felicidade em primeiro lugar, porque afinal o empreendedor, ele quando decide abrir um negócio, ele vai exatamente no que ele gosta de fazer, né? Eu não gostei dessa. Então, a rentabilidade é fazer com que esse capital investido ali traga um retorno que seja bom para você, seja atrativo, provavelmente maior do que a inflação, maior que a taxa Selic, maior do que algumas aplicações por aí. Afinal, na pequena empresa, a gente tem um risco muito grande, então é legal que essa rentabilidade seja um pouco maior. E também nós, empreendedores, queremos também liquidez. Afinal, a gente quer enxergar o dinheiro no caixa para curtir algumas coisas aí da vida, né? Inclusive curtir a família e alguns brinquedinhos aí que eu botei na tela também, que a turma gosta, né? Viagens e tal. E eu coloquei também segurança, porque durante todos esses anos que eu tenho estado com diretores, gestores, empreendedores de pequenas e médias empresas, eu vi que a segurança sua e da família é um ponto muito que leva muito em conta ali na hora de decidir, às vezes até por uma rentabilidade menor, estar ali naquela empresa, inclusive para dar emprego para as pessoas da sua família. Temos um microfone aberto. E eu botei a perenidade, porque eu tenho certeza que quando a gente faz um investimento, a gente não quer essa lucratividade, essa rentabilidade só hoje, a gente quer ela no futuro também, né? Então, eu botei aqui perenidade, que essa rentabilidade, liquidez, segurança e essa felicidade dure bastante anos aí, né? Muitas vezes, na pequena empresa, a gente vê passando de gerações para gerações, as rentáveis, né? As que têm liquidez, as que têm segurança e são sustentáveis, né? Duram muitas gerações, muitas crescem, vão até para outro patamar. E a gente vê muito isso, né?
É a segurança, quando a Ana Paula, o Marcelo está procurando ali, perguntando ali, essa segurança é exatamente isso. Saber que você está num investimento rentável, líquido, reaparece o dinheiro, você vê a cor do dinheiro, mas também seguro, que tenha menos riscos. E aí, muitas ações nas empresas, inclusive no nosso curso aqui, a gente fala bastante disso, né? No nosso curso do pós-graduação de pequenas empresas, a gente fala muito dessa questão da segurança do negócio, reduzir os riscos, e por isso todas as ações relacionadas a isso, gestão de pessoas, né, reduzir riscos trabalhistas, por exemplo, e tudo mais. Mas esses itens aqui, eu acho que aborda todos esses desejos aí de vocês, né, de nós investidores e empreendedores. Se lembrarem de alguma coisa, bota aí para mim, tá? Mas, já que a gente está falando que quer uma empresa lucrativa, valorizada, segura para a gente cuidar, para vocês cuidarem e também dar esse apoio à família, ter esse suporte financeiro, né? Hoje, sempre, é importante a gente lembrar que a empresa vale o que ela vai gerar de caixa lá no futuro, quando a gente usa fazer o cálculo do valor do negócio. Você já pensou quanto vale o seu negócio? Todos os negócios têm um certo valor. E o gestor, que aqui nós vamos falar com vocês, empreendedores e também gestores dos seus negócios, a gente tem que gerir a empresa para que ela gere caixa, ou seja, sobre dinheiro, caixa livre, não só no primeiro ano, que é hoje. É importante, o valor da empresa é medido, de maneira bem rápida falando, medido pelos esses caixas futuros que se espera que ela vai gerar. Esses 5 anos. Aí a gente traz esse valor dos 5 anos, depois mais. A gente faz uma conta aqui com 10 anos e chegamos aqui a descontando o risco do negócio, o risco do país, a taxa de juros, né, a Selic, muitas vezes usada, trazemos aqui para a data de hoje, a gente fala, olha, essa empresa vale isso hoje. E muitas vezes os empreendedores, né, acham que a empresa vale o que ela tem de ativo ali. Ah, o que eu tenho de máquinas, equipamentos, veículos, computadores. E não é isso. Quando a gente faz a avaliação pelo método do fluxo de caixa, é um descontado, que é um dos um dos melhores, bem aceitos, né? Vamos falar assim, a gente usa a geração de caixa não do primeiro ano, do futuro, é o que a gente acha e acredita que ela vai gerar. E a gente vai falar muito disso aqui, de como cuidar para que a sua empresa tenha esse futuro aí guardado, reservado, para você ter realmente uma empresa de valor. Que eu estou até com um caso que um empreendedor tem até uma notícia triste, ele foi diagnosticado com uma doença ruim lá, né? E aí ele quer saber quanto vale a empresa. E eu entendo que todos nós queremos dar essa segurança, né? Quanto vale a empresa? Se acontecer alguma coisa comigo, né? Nós, empreendedores, o que vale essa empresa? Então, um dos objetivos da empresa, eu quero deixar aqui com vocês, que é isso, cuidar para que ela valha hoje e sempre. E para isso, na empresa, a gente cuida de 3 grandes indicadores, que eu gosto muito desses 3, porque para mim ele resume, eu vou tentar ver se vocês concordam comigo. Ó, estão perguntando aqui, o Fauzi, o EBITDA, o valor presente, valor líquido, sim, tem várias formas praticadas para calcular o valor. E, assim, falando da realidade, eu gosto muito do fluxo de caixa descontado, que olha quanto o futuro vai trazer para você hoje. Inclusive, quando alguém vai comprar, se você for comprar uma empresa, você não vai olhar o que ela tem ali de EBITDA hoje ou no passado. Né? No fundo, eu não acho que faça sentido. O importante é a gente saber qual é o caixa que vai remunerar o investimento que a gente está botando ali agora. Isso vai vir do futuro. Por isso que eu, particularmente, gosto muito do fluxo de caixa descontado. E eu aprendi isso com um professor meu lá da FE, do meu doutorado, que é o famoso professor Almir, que está aqui com a gente. Bom, então aqui, ó, metas estratégicas e financeiras a longo prazo. Eu gosto muito de 3 indicadores. Se você for numa grande empresa, provavelmente o presidente vai estar lá com esses 3 indicadores na cabeça. Primeiro, como aumentar a rentabilidade? Qual é a rentabilidade que ele está entrando ali para cuidar? Olha, eu quero que o meu patrimônio que está nessa empresa renda a inflação, a Selic, ou algo mais, 15%, 20%, eu gosto muito de 20% na pequena empresa, tá? Porque eu acho que tem que ter um valor do risco ali, né? Precisamos cobrir ele. Estou com um problema aqui no meu microfone, espera aí que eu vou mudar. Ele
está caindo. Aí vai ficar mais chatinho aqui, mas tudo bem. Então, a rentabilidade é um desses indicadores. E como a gente calcula a rentabilidade? De uma forma rápida, tá, gente? A gente sabe que empreendedor não tem tempo, empresário aí não tem, é corrido, tem que fazer tudo. Então, ó, o lucro líquido, o lucro líquido dividido pelos investimentos totais nessa empresa, o ativo total dela, tá? Tudo que você investiu ali, tá lá investido hoje. E depois ela precisa gerar caixa livre, ou seja, do lucro desse negócio, tirando alguns gastos adicionais que a empresa tem, por exemplo, amortizações, juros, investimentos, e até a necessidade do capital de giro, né, a avaliação da necessidade do capital de giro daquele mês, mostra o quanto está gerando de caixa livre. Livre ele pode ser usado para você, para distribuir ou para fazer reservas, ok? Esse indicador é o da liquidez que eu falei lá. A liquidez é caixa livre, precisa sobrar esse caixa livre no final. E ações que não são tão financeiras, mas que vão garantir aquela continuidade ao longo dos anos, que eu deixo aqui como garantir a continuidade. Na grande empresa, ela mede isso com a fatia do market share, ou seja, a fatia do mercado que essa empresa tem. E você pode medir também pela evolução do faturamento. Ao longo dos anos, é sinal que você está ali, você está conseguindo se inserir melhor nesse mercado, com lucratividade, rentabilidade e caixa livre, quer dizer que você está mantendo a sua continuidade ao longo dos anos. É daqui que vem a perenidade. A perenidade tem que ser bom para todos. Para a empresa, para o dono, que vai vir aqui a rentabilidade e o caixa livre, mas também não pode esquecer de maneira alguma de fazer investimentos, por exemplo, que muitas vezes você tem que deixar de enxergar o caixa no seu bolso, o dinheiro no bolso, para garantir a continuidade desse negócio, colocando ali o que os clientes querem, para ganhar da concorrência e tudo mais. Então, esses indicadores ajudam você a enxergar melhor a sua empresa. E o que é a sua empresa, né? Já que você tem que correr atrás daqueles indicadores, eles precisam estar num patamar legal, é importante que você tome boas decisões no dia a dia. Aliás, gerir é decidir. O empreendedor deve tomar boas decisões. O que traz lucro? Decisões que geram lucros no dia a dia. Tá bom? Então, o que você vai trabalhar ali para ter esse lucro, né? Você vai cuidar aqui do mercado fornecedor, do governo, sindicatos, concorrentes, que está de fora da empresa, principalmente aqui o mercado consumidor, mas principalmente também dentro da empresa, gerir ali os seus processos, produtos, processos, as pessoas e até as finanças do negócio, não é mesmo? E muitas vezes no dia a dia, a gente tem dúvida, né? Principalmente a correria do dia a dia faz com que você, empreendedor, né, os empreendedores tenham dúvidas. Qual caminho seguir? Será que eu entro com aquele produto novo? Será que eu faço o investimento que eu estou pedindo? Será que eu pego aquele dinheiro no banco? Ou será que eu pego o meu dinheiro ou trago um sócio? Ou será que eu vendo algum ativo aqui da empresa? Ou troco pessoas? Ou troco a tecnologia da empresa? Ou seja, está mudando muito. Será que a empresa fica no lucro presumido, fica no simples, continua no MEI? Então, são milhares de decisões que você toma num mês na sua empresa. Então, a grande dúvida, eu acredito que seja ali a grande dificuldade de gerir a empresa e gerir aquela empresa que está indo para as dívidas, para o caixa negativo e depois para as dívidas e até dívidas impagáveis e talvez até o fechamento das portas, é porque ele não tomou as decisões que deveriam ser tomadas ali em tempo. E aí, a minha proposta é que, para a gente gerir bem uma empresa, principalmente para que ela saia das dívidas, é o que eu proponho aqui, o que eu falo de GPS empresarial. Vocês acham que seria legal um GPS empresarial? Imagina você ter aqui, ou no celular, ou na sua mão, na sua planilha, aí no seu caderninho, alguma coisa que te fale, olha, você está aqui, ó, sua situação hoje é essa. E você vai aqui, faz aquela compra daquele equipamento, troca esse funcionário que não está legal, entra naquele crédito, olha, aquele produto ali, ele vai te dar mais lucro, aquele produto o cliente vai querer mais.
Vocês iam querer um GPS que fosse falando assim para vocês, que indicasse a rota, a direção, para se você tomar decisões mais rápido, verificar se realmente está indo bem? Seria legal, né? E olha, esse GPS existe, olha, desde aquela época que o professor Adelino, eu já acho que antes, viu, professor Adelino, daquela época que o senhor entrou lá e resolveu falar de pequenas empresas, esse GPS já existia. Inclusive, o professor Adelino trouxe uma metodologia naquela, que era o LIDS, professor? Eu li. O LI, lucro, Lucro, expansão e estabilidade. lucro, expansão, ó, lucro, expansão e estabilidade. Eu trouxe outros nomes, tá, professora Adelino? Perdoe-me aí de usar outros nomes, mas no fundo, se você analisar os 3 indicadores principais que eu trouxe com o LI, vão ser a mesma coisa. Então, o GPS empresarial, ele já existe faz tempo, e a gente chama isso, na nossa teoria, né, de planejamento e controle financeiro, velho conhecido aí. As multinacionais usam esse processo assim a rodo, né? Empresas grandes usam isso com bastante ênfase. E, claro, nós, de pequenas e médias empresas, temos que nos virar aqui, e foi isso que eu criei aqui para vocês, um modelo mais prático, e vou falar para vocês de maneira mais simples de como a gente aplicar o processo de planejamento e controle para garantir que a empresa não entre em dívidas impagáveis, que tenha o lucro que ela queira e que, inclusive, saiba a hora de fechar esse negócio. E se for vender, quanto vender. Então, o planejamento, processo de planejamento e controle financeiro usa isso. Inclusive, ó, tá lá no nosso livro, nesse manual prático que vai ser sorteado aqui hoje, a gente tem um capítulo lá e falamos disso, ó, desse processo. E o que é esse processo? Primeiro, tudo bem, gente? Deixa eu ver aqui a carinha de vocês. Tudo bem para eu mostrar esse processo aqui para vocês? Esses 6 passos de interesse empresarial. E olha, meu objetivo é não botar teoria na jogada, hein? Nós vamos falar de maneira ali que acontece mesmo na sua empresa, tá bom? Então, deixa eu ir lá. Vamos lá. Respira fundo, vai ser rápido. Bom, aqui é o seguinte, primeiro, o ideal é você definir os objetivos do proprietário, dos donos. O que você quer? O que você quer dessa empresa, afinal? E olha, gente, tem que parar para pensar sobre isso, tá? Parar para pensar. A grande empresa para uma semana, aí o pessoal vai para aqueles resorts, aquela história toda lá. Mas você pode ir para o seu sítio, para sua casa, vai ficar tranquilo no seu cantinho. À medida que for aumentando o caixa livre ali, você fala, não, meu planejamento eu vou fazer agora, vai ser lá no resort também. E vou para lá com a minha família, eu vou chamar meus principais funcionários, a gente vai para lá definir isso aí. Os objetivos do proprietário, depois os objetivos da empresa, aí define a estratégia, bota esse plano estratégico ao longo dos anos. Eu vou explicar depois, tá? Aqui eu estou mostrando a teoria. Plano financeiro de longo prazo, converte essas ações que você acha que vai precisar na empresa no financeiro para saber, afinal, vai dar o lucro que eu quero mesmo? Que isso é um erro que a gente vê bastante nas empresas menores, né? O dono vai lá com aquela emoção, né? Fala mais alto. Esses dias mesmo, uma empresária aí do comércio falou, olha, eu vou trocar a fachada do meu estabelecimento. E eu pensei, gente, comércio de rua nesse ramo, trocar fachada nessa hora... Não, fez errado. Gastou, investiu na troca da fachada e naquele momento o cliente não é importante para ele. Então a gente vai falar disso mais para frente. Então tem que botar esse plano financeiro para ver se vai trazer a venda que você quer. Então os investimentos que vocês fizerem, gente, qualquer ação que fizer tem que ter resultado no negócio. Por quê? Porque senão você vai, principalmente quando você está financiando com o banco, principalmente, você vai ter que pagar. E se ele não gerar lucro, não trouxer um caixa adicional, você vai ter que usar das suas reservas ou até mesmo ficar inadimplente, como a gente está vendo acontecer, não é mesmo? E depois desse plano, controlar esse resultado no mês a mês. Essa é a teoria. Aqui eu montei os 6 passos para a gente construir essa empresa lucrativa e valorizada, né? O famoso GPS empresarial. Então, você está aqui, ó, sua localização. O que você precisa fazer, ó? Por exemplo, vamos supor que a sua empresa não esteja lucrando quanto você gostaria, ou que você esteja com dívidas que está muito difícil pagar, as contas estão altas, está sofrido pagar. Aí, muitas vezes, você deixa de pagar o Simples Nacional, deixa de pagar algum fornecedor e está ali até inadimplente com o banco. Então, nessa hora aqui,
você vai avaliar a sua situação. Eu vou mostrar um modelinho aqui, tá? Você vai avaliar a situação financeira atual, primeiro. Eu vou até já começar com ela aqui. Avaliar a situação financeira atual. E depois, como eu já falei rapidinho aqui, eu já vou falar do primeiro passo. Avaliar a situação financeira da empresa. E para fazer isso, quando a gente usa 4 indicadores aqui. Aqui eu estou abrindo mais aqueles 3, tá bom? Aqui agora eu estou falando mais dos financeiros, eu não entrei mais naquele da continuidade. Por exemplo, calcular o resultado, o lucro do negócio e o lucro livre, que é o caixa que você enxerga aí no seu bolso. Você também precisa conhecer a situação do seu patrimônio e, olha, saber o que você tem de bens e direitos, quantos são as suas dívidas e ter outros indicadores. Por exemplo, qual é o crescimento da receita, como que está a lucratividade em relação ao faturamento, os gastos em relação ao faturamento. E aqui, ó, eu trago um modelinho que você pode usar para calcular a situação financeira atual. Você pode, olha essa empresa aqui, vamos ver a situação financeira dela. Vamos analisar comigo. Primeiro, vendas, ela está vendendo, tá aqui, nem precisamos falar de valores, ó, podemos falar de percentuais. Ela está vendendo 100% é a venda dela. Desses 100%, 6% ela está gastando com impostos. 51% ela está gastando para fabricar o produto ou para comprar o que ela vai revender ou para prestar o serviço. Está tudo aqui que ela gasta. Ela está gastando 51% só com o produto. Imagina que ela é um comércio. Eu acho que é um comércio porque na despesa de venda, que é tudo que ela gasta para vender, se é uma loja, o gasto da loja está aqui também. 26%, olha. Então, aqui, de 100%, ela já gastou 100 com os impostos, 51 com o custo dos produtos, ou gasto que você tem para ter o produto na mão, ou para fabricar esse produto, ou para fazer o serviço que você vende. E mais a despesa para vender, que são comissões, o gasto dos vendedores, a loja, se é uma loja física, e fretes também. Então, aqui está 26%. Depois, a despesa administrativa, basicamente, gente, na pequena empresa, é contador, tarifas bancárias, sistema. Se você tem alguém ali no contas a pagar, contas a receber, entra também aqui. Se você tem... bom, basicamente isso. Basicamente esses 4. E aí, ó, 4%. E aqui você tem que colocar a sua despesa como gestor, que também é uma despesa administrativa. Mas nessa hora você vai botar aqui somente você, gestor da empresa. E para saber quanto você coloca aqui, dá uma olhada fora do mercado. Quanto que seria para pôr uma pessoa que faz o que você faz lá na empresa? Bota aqui, só para você diferenciar que esse valor é seu, mesmo que você faça outras coisas aqui no custo e tal, bota aqui. Então, tá vendo? Ó, só aqui, essa empresa, o lucro dela, o lucro do negócio, que é a árvore, né? Aqui é a árvore, o lucro do negócio, a árvore, o fruto da árvore. A sua árvore está te trazendo só 2% de lucro. Só que essa empresa ainda está endividada, né? Ela ainda está pagando juros de 10 mil, está pagando despesas não operacionais, que é coisas que não tem a ver com esse faturamento aqui, e pode ser, por exemplo, processos trabalhistas também, pode ser, ou alguma perda, alguma coisa assim. E a depreciação, e aí você tem o lucro líquido, que também, aqui ó, já está praticamente no 0 a 0. Só que ela também fez investimentos, amortizou dívidas, pagou também valores adicionais, porque o que você retirou e não está nesse número que eu falei, que diz você, gestor, e o seu trabalho na empresa, você traz o restante para cá, até para você medir certinho o seu EBITDA, né? É o lucro do negócio. E aqui também teve outros gastos, distribuiu mais dividendos, e aí sim ficou no negativo. 11 mil. Essa empresa aqui, gente, esse caixa que eu falei, que é o caixa livre, esse caixa aqui tem que estar no mínimo 0. E deveria estar aqui também, que nessa empresa que não está, a variação da necessidade do capital de giro também tem que estar nessa conta. E aí, a gente deveria aqui ver, aqui nós enxergamos que essa empresa, apesar de ter falado aqui que ela amortizou dívida de 10, e mais 10 de juros, 20 mil, 11 ela vai ter que voltar lá. Não está gerando esse caixa aqui. Então, nesse caso aqui, a gente usa o regime de competência, ou seja, os gastos que realmente aconteceram, ou seja, por causa dessa venda. Independente de ter
recebido ou não essa venda, e independente de ter pago ou não esses gastos aqui, você vai colocar o que é referente a esse período. Por quê? Porque aí você vai avaliar corretamente o quê? O fruto da sua árvore e quanto que está indo para o seu bolso. Porque muitos empresários têm essa dúvida, né? Não, eu vendo muito, mas não vejo dinheiro no meu bolso. Então, nada mais justo e mais correto você botar os pingos nos is, ou seja, apurar a situação financeira do negócio. E isso aqui, gente, é um resumo que vocês podem tirar foto aí, deixar deixar aqui no seu celular, que seja, a gente brinca debaixo do travesseiro, porque enquanto você não compreender isso aqui e não estar tranquilo com o seu número, qualquer negócio que você for, pode ser que você perca o domínio. E aqui, às vezes você acha que está 50%, esse aqui, ó, por exemplo, eu sei que essa empresa que eu peguei de modelo aqui é um comércio, então eu vejo erros aqui que poderiam ser melhorados, né, gargalos, que esse custo está alto para o comércio, que é esse aqui. Eu sugeriria 48%, 47%, e aqui as despesas variáveis estão gastando muito com aquele mercado pago, mercado livre lá, sabe? Nesse caso que eu lembro, era isso. E aí ficou pesado, ó, 26%, às vezes dá até para você fazer um aplicativo próprio, né? A hora que vi que está pagando aquelas taxas lá. Então é importante mapear esses números, tá? E ver. E no nosso curso aqui a gente ensina isso para vocês. E o caixa, alguém falou ali, é o rei realmente, porque o caixa é que vai mexer com a sua situação, com o seu bolso, com a sua preocupação, não é mesmo? E aqui, se você tem a receber e tem a pagar, talvez isso aqui não apareça agora, e talvez você esteja acumulando vários prejuízos, olha aqui. Por isso que eu falei que é importante você analisar vários anos. Eu aconselho vocês pelo menos 3 anos de enxergar isso aqui no futuro, a mesma conta, mas você faz primeiro uma análise tendencial. Olha, do jeito que está, mantendo os percentuais, mantendo os meus percentuais, ou seja, esse nome é legal, a estrutura do resultado. Essa aqui é a estrutura que essa empresa pratica. É 50 aqui, 8 aqui, 26 ali, ele está mantendo esse grau. Mantendo aqui, ó, ele vai acumular de dívida em 3 anos, olha isso. Tudo isso aqui vai ser dívida acumulada, perda de patrimônio, dívidas impagáveis, dívidas bola de neve, inadimplência e provável fechamento do negócio com tristeza, né? Porque quando você fecha a tempo, poxa, eu estou fechando e estou feliz, porque senão eu vou perder meu patrimônio. Então, por isso é imprescindível, empreendedores. Esse aqui, ó, essas 2 telas, não perca elas de vistas. E outra, não queremos nada de vermelhinho aqui, entendeu? Porque o vermelho é caixa negativo. E tudo isso depende da classificação correta desses gastos e de ter o número mapeado. Aí é o que eu coloquei aqui na próxima tela. Ó. Você precisa, já que a gente está falando de GPS, tem aqui o mapa financeiro. Você tem que mapear todos os números, agrupar eles de maneira correta, checar se esses números estão certos mesmo. Porque aí pode ser que chegue um número ali que você fala, não, isso não está errado. Então você volta lá e revisa, vai revisando todos. Tá? Você tá vendo que eu não estou falando de sistema, eu não estou falando de CNPJs, eu não estou falando disso, estou falando de esquema para gestão do negócio. Você pode, é um negócio que você tem que acumular aqui a informação. Independente da estrutura tributária, independente da quantidade de contas bancárias que passam o negócio, o ideal é você mapear tudo, agrupar corretamente, precisar, ou seja, conferir, conciliar esses gastos para saber se está certo mesmo, para aí sim você vai para a análise. Aí você tem o seu GPS. Parte do GPS aqui, que é a apuração de onde você está hoje no seu negócio. E depois a gente vai para o passo 2, que é definir onde você quer chegar. A gente está nessa situação aqui, né? Tomara que vocês não estejam. Eu trouxe aqui gritante porque eu vim falar de dívidas, né? Mas tomara que não esteja tão ruim assim, tá? Que você tem ali, gente, menos de 10% de EBITDA. E alguém pergunta, muitas vezes me perguntaram isso. Qual é o percentual legal de lucro que a minha empresa tem que dar? Olha, eu vou te falar, em serviços, rapidamente, 20%. Em comércio, 15%. Em indústria, se você for lá na Fiesp e perguntar, a média é 10%. Mas isso são só estatísticas. O que eu acho? Você tem que gerar o lucro que você precisa para o que você quer, para pagar as suas dívidas. Nesse caso aqui, ela poderia estar com 10% de lucro aqui e muita dívida e não ia ser suficiente. Eu já peguei a empresa assim. E aí, o que acontece? A gente tem que ser mais eficiente que as outras. Por quê? Nós vamos ter que pagar isso aqui.
E o importante é você levar isso para o futuro para saber como você vai chegar lá. Então, tá aqui, aí o próximo passo do GPS, ó, nós estamos aqui no nosso caminhozinho do GPS, é definir onde você quer chegar. Quais são os objetivos dos sócios? Lembra que a gente falou isso lá na frente? Você vai usar até um plano de resultados para ir botando isso tudo aqui. Faz no seu caderno, faz lá na sua tela do computador, no seu quadro. Eu vejo muitas empresas têm um quadro branco de anotações, é muito legal. Esse é o meu objetivo, esse é o meu plano de ação, que a gente chama aqui nos negócios de plano de resultados. Quais são os seus objetivos? Olha, para minha família eu quero gerar, sei lá, 20 mil por mês, livre para gastar meu. Eu quero a minha distribuição, a minha remuneração de gestão. Vocês viram que são duas, né? E a distribuição de lucros para mim, eu quero tanto, porque eu quero fazer o meu patrimônio pessoal. E se você acha que a sua empresa é possível, vocês vão tentar. E o que vai ajudar você a chegar lá é esse plano de ação, que é definir ações estratégicas, o que será feito em cada linha. Ó, você volta aqui e vai falar, olha, o que dá para eu fazer aqui? Ah, dá para aumentar as vendas, dá para eu reduzir esses custos. Você consegue? Gente, teve uma empresa que a gente trabalhou aqui, eles reduziram 4% no custo e foi suficiente. Sabe qual foi a ação? Que vocês vão ver ali para frente, que eu vou falar que o empreendedor precisa TBC. TBC. Vou falar aqui, tirar o bumbum da cadeira. Porque se não tirar o bumbum da cadeira, ficar naquele mundinho ali, não enxergar aquelas outras partes ali, se relacionar, não tem retorno, não tem o que precisa, não sabe o que está acontecendo. E nesse caso aqui, esse empresário que eu falei, que hoje já passou até para uma grande empresa, para ser grande empresa, ele foi lá, com o poder dele de negociação, foi lá, ele comprava matéria-prima de distribuidores. E ele fez uma medição, falou, poxa, eu vou gastar tanto de dessa matéria-prima por ano, eu vou lá na feira e encontrou o principal fornecedor dele, que, se não me engano, era a Braskem, que é uma empresa enorme. E aí ele falou, quando ele falou realmente o que ele consumia no ano, porque ele mediu isso, o cara falou, não, você não é mais para distribuição, não, você já pode comprar direto e semana que vem vai um vendedor lá na sua empresa. E olha só, ele reduziu e aí gerou mais caixa e começou a pagar a dívida ao longo dos anos. Não deu para pagar tudo da primeira vez, mas conseguiu fazer isso ao longo dos anos, tá? E aí, decisões estratégicas é isso, é você passar em cada um desses itens e tudo que você pode fazer. Preciso aumentar vendas, para onde eu vou? Ah, meu mercado é comércio. Comércio, se não falar em online, falar em mercado, em e-commerce, em vender digitalmente, usar o WhatsApp para venda aqui no comércio. Às vezes o pessoal patina nisso aí, melhorar o atendimento no WhatsApp. Tem que estar alinhado com o seu cliente. Eu até falo, gente, quando vai tomar essas decisões, tem 4 pilares da gestão. Anota aí. Produto. Você tem que estar com produtos e estar atendendo necessidades de alguém. Porque se você não está conseguindo atender necessidades ou não está conseguindo transformar a vida com o seu produto, você vai lutar muito com o preço. Você vai brigar muito com a concorrência. Então, você tem que ter os seus diferenciais. Ok? Depois, produto, né? Processo, tem que ter processos eficientes, processo de vendas, processo de registro, processo de estocagem, de entrega. Então, a empresa está coalhada de processos ali, emitir uma nota fiscal, gerar um boleto, receber uma conta, não só financeiro, em todas as áreas aqui tem processos. E tem o outro pilar, pessoas, gerir pessoas. Não adianta você ter na sua empresa pessoas, é da família, é muito antigo aqui, e ele não faz o que deveria ser feito. Então, não adianta, te atrapalha muito e você não gera. Então, produto, processos, pessoas e o finanças, que é isso aqui. Esse modelo nosso aqui, e outra, no nosso curso de pós-graduação, você vai passar por todos esses pilares. Bom, então aqui, quando você fizer esse plano estratégico, você pode usar, inclusive, a matriz FOFA, Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças, e aqui nós temos um professor que faz essa matriz fantasticamente bem. Você vai levar os números para o futuro, tá bom? Com essa estratégia que você está montando, essa linha de decisões, a linha de decisões tem
qualitativa e quantitativa, e quem vai fazer e quando vai acontecer. E você transfere para cá, ó. Então, você vai, no primeiro ano, já dá, você tá aqui nessa situação, né? Depois já vai melhorando aos poucos. A gente vê que aqui, basicamente, foi, ó, por percentuais. Olha essa análise vertical, que legal. É muito legal vocês entenderem ela, porque, olha, não importa o negócio, a gente já está sabendo, essa empresa está gastando muito aqui, não está sobrando dinheiro e tal. E aí, gente, olha o quinto passo. Deixa eu ver meu tempo, como é que tá, como é que estamos, gente? Carol, pode falar para mim, aí no chat? Aqui, ó, 6 passos, já passamos por esses todos, converter estratégia, aí esse aqui, ó, gente, fazer o que precisa ser feito. Por que que eu coloquei isso aqui? Porque na prática, a gente vê que não acontece. Muitas empresas não sabem a situação atual, não tem esse número, não domina as linhas do resultado. E se você falar, esse negócio está ruim, eu vou para o outro, seja o que for, gente, decidiu ser empreendedor, e aliás, eu adoro ser dono de uma pequena empresa também, e não adianta, você tem que dominar esses números, porque se você optou por essa linha, você precisa conhecer esse básico aqui que eu estou mostrando para vocês. Aquela tela lá primeiro, então, mas eu não iria só naquela, eu iria naquela e olhar nos anos como que isso ficaria. Falta 10 minutos. Tá bom. Então, ó, tirar o bumbum da cadeira, gente. Ação, fazer o que precisa ser feito. Anota isso grande aí, fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes você sabe, mas cai na rotina do dia a dia, que eu sei que um problema, se eu perguntar para vocês, vocês vão falar que é tempo, porque tem que fazer muita coisa, não sobra tempo, mas olha, tem que sobrar tempo para a sua vida, para a sua tranquilidade, para a sua paz. Eu recomendo que o gestor tire, num primeiro momento, 2 horas por semana para fazer a gestão. Não tem aquele ditado antigo? Quem trabalha demais não ganha dinheiro. Não sobra tempo para ganhar dinheiro, não tem isso? E é muito sério isso, gente. Porque essas 6 milhões e 300 mil empresas que estão ali na inadimplência, eu vou te falar, a grande maioria não é porque elas fizeram errado porque queria fazer. É porque acharam que estava fazendo certo, é porque não deram atenção. É sofrido isso. Então, eu tiraria, aliás, eu já tiro pelo menos meio dia por semana para cuidar do meu negócio, para saber o que que eu vou fazer, para quem que eu vou vender. Vocês também precisam fazer isso. E, gente, é o diferencial, tá? Esse passo está aqui no GPS, porque se não tiver, não vai funcionar. E, ó, isso é muito grave. Porque se você não sabe para onde você vai e para onde você está indo, tem aquele ditado também, né? Só ditado aqui hoje. Qualquer lugar serve, não é mesmo? Então, cuide disso. E o sexto passo do GPS é o controle do resultado, tá? É aqui, ó, controle do resultado. Não adianta também fazer aquele plano lindo, maravilhoso. Ah, a professora lá falou, gostei, vou sentar aqui com a minha família, com meu sócio e tal. E isso, gente, de quebra, ajuda a melhorar muito a relação com os sócios e principalmente com a família. Reduz incrivelmente o número de conflitos, essa parte de liderança, conflitos, que também a gente aborda aqui no nosso curso, tá? Então, ó, monitoramento constante. É apurar o resultado todo mês. E se você ainda não tiver o seu planejamento da maneira que você queria, você vai apurar o resultado e vai sentar com a sua família, com quem está fazendo a gestão, ou você com você mesmo. E vai fazer essa gestão. E verificar por que deu errado. Por que que deu errado aqui? O que que aconteceu? Por que que eu não vendi? Porque muitas vezes você acha que vai vender, não vende, depois não controla, fica só preocupado em gastar seu tempo todo para cobrir o caixa. Não, tem que faturar e vender para cobrir o caixa. Não, para tudo, faz. Aproveita aí o final de semana e faz. Aliás, a gente vai lançar daqui uns meses, talvez até o mês que vem, né, Carol? O nosso curso aqui para a gente fazer isso num curso de extensão. Aí, aqui também, ó, controle financeiro, real planejar, novas decisões. Porque desse momento que é você controlar o resultado, e quanto mais você parar a sua equipe para fazer isso, isso vai trazer mais resultados. Tá bom? Eu trouxe aqui um pouquinho, então, ó, com relação ao GPS, para sair das dívidas e lucrar mais, esse é o modelo. E olha, esse é exatamente o modelo que multinacionais fazem. Claro, com um grau mais definido, termos diferentes e tal, mas é isso, é o processo de planejamento e controle financeiro. Eu sei que talvez eu tenha falado muito aqui, mas depois vocês, eu não sei, o pessoal vai ter acesso ao material, vocês vão trabalhar isso.
devagar, com o tempo, mas sempre caminhando no sentido de profissionalizar essa gestão. Porque você só tem segurança mesmo quando isso for feito. E agora, né, por sinal, houve até esse benefício aí que o governo trouxe para ajudar, porque com tantas empresas endividadas, a economia pode ficar bem ruim. Então, ele soltou aí esse programa, e esse programa vai ajudar, porque está nos moldes ali do próprio Pronamp do passado, está nos moldes aqui do próprio Desenrola Brasil, e tem bastante coisas legais. Procura o gerente, acessa a plataforma, e tem vários tipos de empresas. Eles vão até, inclusive, esse Acredita, primeiro passo, vai para quem é MEI, aqueles que faturam até 360 mil por ano, vai poder até pegar crédito antes de fazer a renegociação, para falar assim, acredita na sua empresa, a gente vai dar um crédito para você. Mas isso só para aqueles que faturam até 360 mil. Mas tem para todos aqui, inclusive até crédito imobiliário para empresários e várias outras coisas. Bom, é isso, gente. Não viva os seus sonhos, não deixe isso para trás. E a gente precisa cuidar dessas empresas. Afinal, gente, são muitas pequenas empresas, né? São muitas empresas e é muito legal a gente trabalhar com a família, muitos trabalhando de casa, que eram empregados e agora estão cuidando de empresas menores. Então, vivam esse sonho, acreditem, mas olha, pé no chão. Meu pai sempre fala, olha, o que você for fazer, faça com o pé no chão, saiba o que você está fazendo. E esse GPS empresarial, processo de planejamento e controle financeiro, ele te dá essa segurança, tá bom? E é importante, com o tempo, você vai acostumar a fazer essa gestão e você vai querer saber, como eu faço para gerir melhor a linha de vendas? No nosso curso, a gente tem também aqui. Parabéns a você pela apresentação, muito boa, brilhante, não é? E antes de passar as perguntas, eu só queria saber se o professor Adelino quer fazer alguma consideração. E as perguntas, eu já vi que tem algumas considerações também no chat, a gente vai só conduzir para ganharmos o tempo, porque nosso compromisso de parar às 8 horas, 20 horas, para não prejudicar as agendas, né? Adelino, você quer fazer alguma consideração? Sim, a proposta da Ariane é que nós tenhamos um tipo controle de bordo, né? É um É isso aí. reloginho que a gente vai acompanhando o estado de saúde do nosso negócio. Como é que está indo o lucro? Estão tendo lucro ou prejuízo ou está equilibrado? Devemos muito. Como é que estão nossas vendas? É isso que é o LI que eu descrevi, lucro, Exatamente, expansão e professor. estabilidade. Então, eu estou estável nas vendas ou constantes ou declinantes? Porque isso tudo sinaliza um estado de saúde da empresa. 80% das empresas não encontram o LI adequado. É um indicador de saúde, de sobrevivência. Então, é nesta forma que a gente tem que encarar esse controle de bordo, para evitar isso, né? Maravilha. A proposta saudável, né? Maravilha. Professor, muito obrigada. Aliás, tudo isso, professor, veio do senhor que deu o primeiro passo lá atrás e foi dando esse caminho para a gente. Muito bom. Dariane, parabéns novamente. Tem umas considerações que o Fauzi Timaco fez aqui, gostaria de saber se ele quer falar. E aqueles que quiserem fazer umas duas perguntas, temos espaço, levanta a mão pelo sinal de costume na tela do Zoom. Mas, Fauzi, quereis fazer alguma consideração? Vi que você fez aqui, por favor. Eu li a consideração dele e eu Professor também tenho uma Almeida. coisa. Grato, como de hábito. Nós estamos atravessando um período aí em que a reforma tributária pode afetar profundamente o resultado das empresas. Então, Dariane, uma das coisas que eu gostaria que você realmente levasse em consideração é a utilização da receita líquida como um percentual. 100% é receita líquida e não receita bruta, porque com isso você evita que variações de tributos afetem a participação dos demais gastos, né? Tanto despesas como custos, em relação à receita líquida. Outra coisa, é brilhante uma apresentação de análise vertical, mas a análise horizontal, no caso que você apresentou,
ela pode trazer também algum benefício. Então, isso é importante para você ver ao longo do tempo como é que a situação fica, né, na empresa, e não apenas o percentual em relação à receita As bruta. tendências. Enfim, Sim, mas então eu concordo plenamente com os senhores. Esse modelo foi criado para empresas menores fazer essa gestão de maneira mais rápida. E aí, quando eu entro com muitos conceitos de tantas análises, às vezes eles não têm condições no momento de fazer. Então, empresas que estão até no lucro, no MEI, no Simples e até no lucro presumido, como os impostos são gerados com a base no faturamento, eles entendem mais e processam melhor ali na explicação quando eu pego o faturamento bruto. E eu sempre peço desculpas aí por essa questão teórica, porque foi um método que eu consegui montar e que eu já venho aplicando há bastante tempo para facilitar e para que eles façam mais rápido e entendam mais rápido. Eu não quero agredir a teoria, não, mas é mesmo um modelo prático para facilitar o dia a dia deles, sabe? E tem dado certo, viu, Fausto? Mas eu concordo plenamente com você. Todas as suas colocações com relação aos impostos e tudo mais são super pertinentes. Numa empresa de modelos, empresas que estão no lucro real ou que estão no presumido, mas já com mais pessoas para ajudar na gestão, a gente tem que usar, igual você falou mesmo. Tá bom? beleza. Obrigado. Maravilha. Dariane, Eu que tem agradeço as professora, considerações. professora Dariane, tem também aqui o Zacarias. Eu tenho para dizer que o Zacarias não está nem no Brasil. Zacarias, você quer fazer uma consideração, uma pergunta? Abre o seu microfone e pode fazer. Boa noite. Boa Aqui noite. já são 0h02. Boa noite, família. Na Boa madrugada, noite. adiante. Consegue me ouvir em condições? Onde você está, Zacarias? Consegue me ouvir em condições? Eu estou bem, graças a Deus. O professor, como está o nosso professor? Estamos bem. Diga, Zacarias. Como Posso... está a equipa? A minha breve consideração é o seguinte. Eu cheguei muito tarde, pessoalmente, assistir às últimas horas e pouco que eu entendi, tem um programa muito excelente e eu gostei tanto. Eu sou de Angola, simplesmente africano, no continente africano e no país Angola. As empresas angolanas estão com dificuldade de criar métodos de sustentável. Até não consegue gerir a própria empresa. Nem a microempresa, nem a grande empresa estão cada vez mais ir à falência. Por quê? Através do método que o governo cria. Até não consegue, os bancos, a maioria dos bancos não consegue dar um microcrédito para com que aqueles mini e pequenas empresas, os futuros empresários, criem. Zacarias, acho que travou a sua pergunta. Congelou. Acho que travou. Ok, congelou. Zacarias, quer concluir, por favor, com certa brevidade, para que nós consigamos dar a palavra para mais alguém? Pois não. Sim, de consideração. É que está muito longe, acho. A minha internet aqui não está boa. A minha internet aqui não está boa. Zacarias, façamos assim. Zacarias, deixa eu te dar uma sugestão. Coloca no chat alguma dúvida que você tiver, a professora Dariane vai responder para você. A gente agradece a sua gentileza de estar aí em Angola e nos colocamos à sua disposição. Coloca no chat aqui no bate-papo a pergunta, a dúvida que você tiver para que a professora responda de maneira pessoal a você. Pode ser? Tudo bem. Muito obrigado, Zacarias, por concordar. E seguinte, Mais alguém? eu acredito que não mais, professora Dariane. Eu queria só dizer algumas considerações que eu percebi pelo Zacarias e é um incômodo que sempre todos temos. Tem uma colega de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto, que fez uma pesquisa de pós-doutorado, a professora Elizabeth Krauter, que vem trazer uma informação muito interessante, que é uma informação sobre
E você também, Dariane, pesquisou no seu doutorado também a formalização das empresas, né? Mas o que a professora Elizabeth trouxe é que um dos grandes problemas que leva as empresas a ter uma escassez de recursos financeiros, que é uma queixa, e que acaba levando realmente à dificuldade financeira, é porque as empresas não têm uma formalização de demonstrações financeiras que o banco acredite. E se o banco não acredita, o banco não pode dar dinheiro para ninguém. Você não pode pedir dinheiro Sim. para quem, no caso, nem para... Você não pede favores para a juiz de direito e não pede dinheiro para banco. Você toma emprestado, não é? Então, a professora Elizabeth fez um trabalho muito importante, onde remete essa sugestão de que as empresas procurem se formalizar, já em complemento até um trabalho que a professora Dariane fez lá atrás. Uhum. Professora Dariane, como nós vamos ter só um sorteio, eu queria Aí, lhe professor, com só os uma agradecimentos. consideração. Só um detalhe, Só Dariane. Para suas considerações finais, por favor, Dariane. Tá. Só uma consideração com relação a isso, mostrar para vocês que o importante é que a gente tenha os números, claro, se a empresa for totalmente formalizada, é maravilhoso, fica tudo muito mais fácil. Mas nesses anos que eu trabalhei aqui com outras empresas, a gente conseguiu melhorar o rating de crédito, de apresentar o modelo da maneira que eu mostrei. Eu mostrei só o DRE aqui, né? Mas tem o DRE, o balanço, o fluxo de gasto, isso já facilitou muito. Os gerentes acreditam só de ver que está sendo feito um processo desse e que a empresa tem ali uma linguagem que eles entendem nos números, e aí já facilita o rating. E para encerrar, senhores, só eu gostaria de falar, olha, não deixem as suas empresas terem essas dívidas negativas. Trabalhem para ter dívidas positivas, que são aquelas que trazem mais caixa para você, traz a sua condição, fazem você chegar ao objetivo que você almeja para você, para sua família. Então, cuidem com carinho aí da gestão empresa financeira, né, que eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, mas também a gestão financeira empresarial. Maravilha. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês e de vocês estarem todos presentes aqui. Estarei sempre à disposição para falar com todos. Obrigado, professora Dariane, muito enriquecedora a sua aula. Somos muito gratos, procede, você é uma grande colaboradora, né, que acompanha os nossos trabalhos há quantos anos, né? Não vou dizer tantos assim, começa a nos denunciar sobre É isso. muito carinho envolvido. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela gentileza da presença. Este momento é muito importante para nós estarmos procurando oferecer a nossa pequena contribuição, mas uma contribuição carinhosa para a gestão das micro, pequenas e médias empresas. As sugestões que vocês, porventura, tiverem, mandem. Todas serão muito bem-vindas. A professora Dariane é a pesquisadora, a professora Adelino, a gente também na FEA, e a equipe toda, a quem agradeço, Joyce, Carol, Monique, pela organização dessa nossa aula. Professor Dariane, muito obrigado, um grande Eu abraço. que agradeço. Tá, muito Boa noite obrigado a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado, querido.